O milionário deixou 18 mil reais espalhados na cômoda do quarto como teste. Durante 15 anos, todos os funcionários que entraram na mansão roubaram o dinheiro. Secretárias, motoristas, governantas, todos sem exceção. Até que uma faxineira simples entrou no quarto e fez algo que ninguém esperava. Ela contou cada nota, organizou tudo perfeitamente e deixou no mesmo lugar. O que aconteceu depois mudou a vida dela para sempre. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal e deixa o like para não perder o final dessa história incrível. A mansão de Khalil Al-Mansur erguia-se imponente no bairro mais exclusivo da cidade, suas janelas de vidro refletindo o sol poente como lâminas douradas. Dentro das paredes de mármore italiano, porém, vivia um homem que havia perdido completamente a fé na humanidade. Khalil observava pela janela do escritório, seus dedos tamborilando impacientes sobre a mesa de mogno. Aos 38 anos, o empresário árabe do ramo imobiliário havia acumulado uma fortuna que muitos só sonhavam em conquistar. Mas o dinheiro não havia comprado o que ele mais desejava, a certeza de que ainda existiam pessoas honestas no mundo. Senhor Al-Mansur, a nova funcionária chegou, anunciou Mahmoud, seu mordomo de confiança, ajeitando os óculos com um gesto nervoso. Khalil virou-se lentamente, suas sobrancelhas espessas franzindo-se sobre olhos escuros que já haviam testemunhado tantas decepções. Perfeito. Prepare o teste. Mahmoud hesitou na porta, seus ombros curvando-se levemente. Senhor, já são 15 anos fazendo isso. Talvez o quê? Khalil cortou, sua voz baixa mas cortante como vidro quebrado. Talvez dessa vez seja diferente? Todos disseram isso. Todos falharam. O empresário subiu as escadas de mármore, seus passos ecoando pelo corredor vazio. No quarto principal, abriu a gaveta do cofre embutido e retirou exatamente 18 mil reais em notas de 100. Com movimentos precisos, espalhou o dinheiro sobre a cômoda de madeira nobre, como um caçador preparando uma armadilha. Durante 15 anos, secretárias, motoristas, governantas, jardineiros, todos sem exceção, haviam roubado o dinheiro. Alguns no primeiro dia, outros resistiam uma semana, mas eventualmente todos cediam. E Khalil continuava com esse teste não por necessidade, mas por compulsão, para provar sua teoria de que todo mundo tinha um preço. Ele posicionou-se atrás da porta entreaberta do quarto, encaixando-se na sombra. Dali tinha visão perfeita da cômoda e de quem entrasse. Seu coração batia em um ritmo monótono, sem expectativa real. Já sabia como terminaria. Passos leves aproximaram-se pelo corredor. Khalil prendeu a respiração. A porta abriu-se completamente, e pela primeira vez em anos ele sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. A mulher que entrou não era o que esperava. Layla Hassan tinha 33 anos, mas seus olhos carregavam uma sabedoria que transcendia a idade. Vestia uniforme simples, de faxineira, calça azul marinho e blusa branca já desbotada de tantas lavagens. Seus tênis brancos estavam gastos nas laterais, mas impecavelmente limpos. Os cabelos escuros estavam presos em um coque perfeito, e ela carregava um balde com produtos de limpeza em uma mão e panos em outra. Layla começou a trabalhar metodicamente, passando o pano pela estante de livros com cuidado reverente, como se cada volume fosse uma joia preciosa. Khalil observava, aguardando. Ela limpou a janela, depois a mesinha de cabeceira. Foi quando seus olhos finalmente pousaram na cômoda. O frasco de produto de limpeza escorregou de suas mãos, batendo no chão com um baque surdo que reverberou pelo quarto. Layla ficou paralisada, suas pupilas dilatando-se, enquanto fixava o monte de dinheiro espalhado. Khalil esperava o inevitável, o olhar furtivo para os lados, a mão trêmula estendendo-se, o dinheiro desaparecendo nos bolsos. Mas o que aconteceu foi completamente inesperado. Layla aproximou-se da cômoda com passos hesitantes, suas mãos tremendo visivelmente. Khalil inclinou-se imperceptivelmente para frente, cada músculo tenso. Finalmente, mais uma confirmação de sua teoria sobre a natureza humana. Mas então, Layla fez algo extraordinário. Com dedos cuidadosos, ela pegou as notas uma a uma e começou a organizá-las. Separou por valor,
R$ 100 em uma pilha, 50 em outra. E começou a contar baixinho, seus lábios movendo-se em números silenciosos. 100, 200, 300. Sua voz era apenas um sussurro. Khalil franziu as sobrancelhas. O que ela estava fazendo? Layla terminou de contar, pegou um pequeno bloco de anotações do bolso do uniforme e uma caneta que mantinha presa atrás da orelha. Com caligrafia cuidadosa, escreveu: R$ 18.000 encontrados na cômoda do quarto principal. Domingo, 15h30. Depois, com reverência quase religiosa, organizou todas as notas em uma pilha perfeita no centro exato da cômoda. Suas mãos ainda tremiam, mas não de cobiça. Era algo diferente. Medo? Alívio? E então ela fechou os olhos. Alhamdulillah, sussurrou Layla, as palavras em árabe saindo naturalmente de seus lábios. Obrigada, meu Deus, por me dar um trabalho honesto. Me ajude a sempre fazer o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Proteja meu coração da tentação e minhas mãos da desonestidade. Khalil sentiu algo estranho apertar seu peito. Em 15 anos, ninguém, absolutamente ninguém, havia resistido ao teste. Layla pegou o frasco de limpeza do chão, limpou cuidadosamente onde havia caído e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta exatamente como estava. Por longos minutos, Khalil permaneceu imóvel na sombra, seu cérebro lutando para processar o que acabara de testemunhar. Era um truque? Uma estratégia mais elaborada? Ela voltaria quando pensasse estar sozinha. Durante o resto do dia, ele observou Layla trabalhar. Ela limpava cada ambiente com dedicação extraordinária, tratando os objetos caros da mansão com o mesmo cuidado que dedicaria a seus próprios pertences. Não desperdiçava produtos de limpeza, não quebrava nada, não se demorava em lugares onde poderia bisbilhotar. Quando terminou o turno, às 18 horas, Layla procurou Mahmoud. Senhor Mahmoud, encontrei dinheiro no quarto principal. Está tudo contado e anotado na cômoda, R$ 18.000. O senhor poderia avisar o senhor Al-Mansur? Mahmoud, que já estava avisado do teste, fingiu surpresa. Ah, sim, claro. Muito obrigado por avisar, Layla. Ela assentiu, pegou sua bolsa pequena e, surrada, e saiu pela porta dos fundos, como era protocolo para funcionários. Khalil assistiu tudo de seu escritório, as câmeras de segurança mostrando cada movimento. Quando ela desapareceu pela rua, ele finalmente permitiu-se sentar, passando as mãos pelo rosto. Impossível, murmurou para si mesmo. Tem que ser impossível. Os dias seguintes transformaram-se em uma investigação silenciosa. Khalil encontrava-se fazendo algo que nunca havia feito antes, observando um funcionário não para flagrar um crime, mas para entender uma virtude. Layla chegava todos os dias às 7h em ponto, nunca um minuto atrasada. Seu uniforme, embora velho, estava sempre impecável. Ela cumprimentava a todos com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto, transformando feições comuns em algo quase bonito. Na quarta-feira, Khalil deliberadamente a encontrou na cozinha. Bom dia, Layla. Como está se adaptando ao trabalho? Ela virou-se rapidamente, surpresa com a presença do patrão. Seus olhos arregalaram-se por um instante antes de ela recuperar a compostura. Bom dia, Sr. Al-Mansur. Estou muito bem, obrigada. A casa é linda e o Sr. Mahmoud tem sido muito gentil em me orientar. Khalil inclinou-se contra o balcão de granito, estudando-a. Você já trabalhou como faxineira antes? Sim, senhor. Há 5 anos. Havia orgulho discreto em sua voz. Trabalhei em 3 casas antes desta. Nunca faltei um dia sequer em nenhum emprego. E por que escolheu essa profissão? A pergunta pareceu pegá-la desprevenida. Layla pausou, seus dedos apertando levemente o pano de prato que segurava. Escolher é uma palavra forte, senhor. Ela sorriu, mas havia uma melancolia nos cantos de seus olhos. A vida nem sempre nos dá escolhas, mas qualquer trabalho honesto é digno. Seria ingratidão com Deus não usar a saúde e a força que Ele me deu. Você tem família? Tenho uma filha, Amira, 9 anos. O rosto de Layla iluminou-se completamente. Ela é a razão pela qual acordo todos os dias. Khalil assentiu lentamente. Havia algo naquela mulher que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre natureza humana. O dinheiro que você encontrou no quarto,
Por que não pegou? Nem que fosse um pouco. O silêncio que se seguiu foi denso. Layla o encarou diretamente, sem desviar os olhos, e Khalil viu uma força inabalável naquele olhar. Porque não era meu, senhor. Sua voz era firme, sem hesitação. Minha mãe sempre dizia que dinheiro roubado queima as mãos e mancha a alma. Prefiro dormir, tranquila em um colchão no chão, do que em uma cama comprada com desonestidade. No final da primeira semana, Khalil decidiu fazer um último teste. Deixou uma carteira de couro com R$ 500 e documentos na mesa da sala de estar, onde Layla limparia durante a tarde. Como previsto, ela encontrou a carteira. E como já não mais o surpreendia, guardou-a cuidadosamente no primeiro cofre que encontrou na casa e deixou um bilhete detalhado, explicando onde estava e o que continha. Khalil não podia mais negar. Layla Hassan era genuinamente honesta, e essa descoberta o perturbava mais do que todas as traições anteriores. Foi em uma segunda-feira cinzenta que o passado de Khalil bateu à sua porta, literal e metaforicamente. O telefone tocou durante o café da manhã. Khalil olhou para a tela e seu rosto endureceu instantaneamente. Yasmine, esse nome que ele havia tentado apagar de sua vida por 3 anos. Khalil, Habibi. A voz dela era mel e veneno misturados. Quanto tempo? O que você quer, Yasmine? Ele manteve o tom neutro, mas seus dedos apertavam o celular com força. Cometi um erro terrível. O pior erro da minha vida. Havia lágrimas na voz dela, mas Khalil conhecia bem aquele teatro. Posso te ver? Só alguns dias. Preciso te explicar tudo. Khalil deveria ter dito não, deveria ter desligado, mas a curiosidade, ou talvez um resquício masoquista de seus sentimentos passados, o fez concordar. Yasmine chegou na quinta-feira, emergindo de um táxi como uma aparição de outra dimensão. Alta, esguia, com cabelos negros cascateando sobre ombros perfeitamente bronzeados. O vestido de grife abraçava cada curva com precisão cirúrgica. Óculos escuros enormes escondiam seus olhos, mas não conseguiam esconder a tensão em sua mandíbula. Sua casa ficou ainda mais bonita, ela comentou, removendo os óculos para revelar olhos amendoados, cuidadosamente maquiados. Yasmine, vá direto ao ponto. Ela suspirou, uma performance cuidadosamente ensaiada de vulnerabilidade. Pierre me trocou por uma modelo de 22 anos. Sua voz quebrou convincentemente. 3 anos, Khalil. 3 anos em Paris. E ele simplesmente me descartou como você fez comigo. Khalil completou sem emoção. O silêncio que se seguiu foi glacial. Eu mereci isso, Yasmine admitiu baixando os olhos. Mas aprendi. Aprendi que dinheiro não é tudo. Que o que tínhamos era valioso. Khalil, Pare. Ele levantou a mão. Você pode ficar alguns dias. Temos quartos de sobra. Mas não confunda hospitalidade com perdão. Foi nesse momento que Layla entrou na sala, carregando uma bandeja com café fresco. Ela parou no limiar ao perceber a visita, seus olhos avaliando rapidamente a situação. Desculpe interromper, senhor. Trago café fresco. Yasmine virou-se, seu olhar crítico varrendo Layla dos pés à cabeça em uma fração de segundo. A súbita frieza em sua expressão foi quase imperceptível, mas estava lá. Obrigada. Yasmine pausou, esperando um nome que não veio. Imediatamente. Layla. A faxineira se apresentou colocando a bandeja na mesa com mãos firmes. Prazer. Claro. Yasmine já havia perdido o interesse, virando-se de volta para Khalil como se Layla tivesse evaporado. Mas Khalil observou a interação, e algo nele se contraiu desconfortavelmente. Ele conhecia aquele olhar. Era como Yasmine sempre havia tratado pessoas inferiores, invisíveis, mas necessárias. Layla saiu discretamente, mas Khalil notou a pequena tensão em seus ombros. Os dias seguintes revelaram-se um estudo de contrastes cada vez mais perturbador. Desde o primeiro momento, Yasmine tratava Layla como se fosse parte da mobília, invisível, mas necessária. Suas ordens vinham em tom educado, mas com uma firmeza que não aceitava questionamento. Layla, por favor, traga água mineral com gás, mas apenas se for importada, e certifique-se de que está gelada, mas não com gelo. Yasmine nem olhava para ela ao falar, seus olhos fixos no celular. Sim, senhora. E esses
Travesseiros no quarto de hóspedes são terríveis. Troque por plumas de ganso se tiver. Se não, compre. Sim, senhora. Khalil observava essas interações da periferia, um desconforto crescendo em seu peito. Layla aceitava tudo com uma paciência impressionante, mantendo sempre a postura digna, os ombros eretos, o olhar sereno. Mas o que mais o incomodava era a comparação inevitável que sua mente fazia. Yasmine, com toda a sua beleza e sofisticação, parecia cada vez mais uma joia vazia, linda por fora soca por dentro. Leila, com seu uniforme simples e mãos calejadas, irradiava algo que ele não conseguia nomear. No sábado à tarde, Khalil encontrou Layla no jardim, regando as plantas com cuidado meticuloso. Layla, posso falar com você um momento? Ela virou-se imediatamente, desligando a mangueira. Claro, Sr. Al-Mansur. Algum problema? Não. Ele hesitou, algo raro para um homem acostumado a decisões rápidas. Quero lhe agradecer pela paciência com minha ex-esposa. Layla sorriu e foi um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Não há necessidade de agradecer, senhor. Faz parte do trabalho. Não faz. Khalil sentou-se no banco de pedra, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Após uma hesitação, Layla sentou-se, mantendo distância respeitosa. Você não precisa aceitar a maneira como ela a trata. Sr. Al-Mansur. Layla olhou para as próprias mãos, calejadas e honestas. Aprendi há muito tempo que a maneira como as pessoas me tratam diz mais sobre elas do que sobre mim. A senhora Yasmine está claramente sofrendo. Pessoas feridas ferem outras. Não vou deixar a dor dela me transformar em alguém amarga. Khalil ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Uma faxineira de 33 anos havia acabado de lhe dar uma lição de vida que ele, com toda a sua educação e experiência, nunca havia aprendido. Você é uma mulher notável, Layla Hassan. Ela riu, um som leve e musical. Sou apenas uma mulher que limpa casas, senhor. Nada notável nisso. Eu discordo. Ele a encarou diretamente. Você passou no teste. Layla franziu as sobrancelhas, confusa. Teste? Khalil contou-lhe tudo. Os 15 anos de decepções. O dinheiro na cômoda. A carteira na sala. Como todos, sem exceção, haviam roubado. Como ela havia sido a primeira, a única, a resistir. Quando terminou, os olhos de Layla estavam marejados. Senhor, isso é... Ela balançou a cabeça, limpando as lágrimas rapidamente. Que triste deve ser viver sem confiar nas pessoas. Observação atingiu Khalil como um soco no estômago. Você não está com raiva de ter sido testada como uma criminosa em potencial? Raiva? Layla considerou. Não. Tristeza pelo que o senhor passou para criar esse teste e gratidão por ter conseguido provar que ainda há honestidade no mundo. Naquele momento, uma sombra caiu sobre eles. Yasmine estava na varanda observando, seus olhos estreitados, e Khalil percebeu que problemas estavam apenas começando. Yasmine não era estúpida. Nos dias seguintes, ela observou com crescente desconforto a dinâmica entre Khalil e Layla. O respeito genuíno que ele demonstrava pela faxineira era algo que ela nunca havia recebido, mesmo quando eram casados. Khalil agradecia quando Layla terminava cada tarefa. Perguntava se ela precisava de algo. Tratava-a como pessoa, não como empregada invisível. E Layla, maldita fosse, aceitava tudo com uma humildade graciosa que tornava impossível criticá-la abertamente. Na terça-feira, Yasmine encontrou Khalil no escritório. Precisamos conversar. Ele nem levantou os olhos dos documentos. Sobre a faxineira. Agora sim. Khalil olhou para cima, sua expressão cautelosa. O que tem ela? Yasmine sentou-se elegantemente na cadeira oposta, cruzando as pernas. Não acha estranho? Uma faxineira comum sendo tão perfeita? Ela deixou a palavra pender no ar como veneno. Talvez seja tudo uma atuação. Talvez ela saiba que você tem dinheiro e esteja jogando um jogo mais longo. Yasmine, só estou dizendo, Habibi. Ela inclinou-se para frente, seus olhos brilhando com falsa preocupação. Você sempre foi tão bom em negócios, mas às vezes é ingênuo com pessoas. Ela pode estar te manipulando. Khalil fechou a pasta com um baque seco. Você quer dizer como você fez? O rosto de Yasmine enrijeceu. Isso foi injusto.
Foi? Ele levantou-se, apoiando as mãos na mesa. Você me deixou por um homem mais rico. Voltou quando ele te trocou. E agora quer plantar sementes de dúvida sobre a única pessoa nesta casa que demonstrou integridade genuína? Eu amava você. Yasmine também se levantou, sua voz subindo. E você está se apaixonando por ela, não está? Por uma faxineira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Khalil ficou paralisado, as palavras de Yasmine ecoando em sua mente como um sino. Não, impossível. Layla era... Ela era... Saia do meu escritório, Yasmine. Ela saiu, mas um sorriso venenoso brincava em seus lábios. Havia plantado a semente. Agora, era só esperar crescer. Mas Yasmine subestimava sua própria capacidade de ciúme. Não podia apenas observar. Tinha que agir. Na quinta-feira à noite, durante o jantar, ela soltou a bomba. Khalil, querido, estava pensando, vamos fazer uma festa. Seu aniversário está chegando. Seria perfeito para você reconectar com velhos amigos. Khalil a observou com suspeita. Não estou com vontade de festas. Oh, vamos, será divertido. Eu organizo tudo. Seus olhos brilhavam com algo perigoso. Vai ser inesquecível. Prometo. Contra seu melhor julgamento, Khalil concordou. E Yasmine começou a planejar sua vingança. O sábado amanheceu com um céu limpo e azul, mas tempestades se formavam dentro da mansão. Yasmine havia passado a semana organizando cada detalhe da festa com precisão militar. Contratou buffet, decoradores, músicos, enviou convites para empresários, advogados, médicos, a elite da cidade. E com um sorriso que não alcançava seus olhos, convenceu Layla a ajudar servindo os convidados. Será apenas por algumas horas, Layla. Preciso de alguém confiável. Yasmine usou o tom mais doce possível. Pagarei um bônus generoso. Layla hesitou. Não era parte de suas responsabilidades habituais, mas a menção de dinheiro extra... Amira precisava de material escolar novo. Está bem, senhora Yasmine. Perfeita. O sorriso de Yasmine alargou-se. Use seu melhor uniforme. Enquanto a tarde avançava, a mansão transformou-se. Luzes cintilantes penduradas no jardim. Mesas elegantemente decoradas. Garçons em smoking circulando com bandejas de champanhe. Os convidados começaram a chegar às 19 horas. Homens em ternos caros e mulheres em vestidos de grife. Conversas sobre negócios, política, viagens internacionais. Um mundo completamente alienígena para Layla, que circulava discretamente com sua bandeja, oferecendo canapés. Khalil, em um terno azul marinho impecável, tentava parecer interessado nas conversas, mas seus olhos constantemente buscavam Layla. Havia algo em sua postura. Os ombros levemente curvados, o sorriso mais tenso que o usual, que o incomodava. Às 21 horas, Yasmine executou seu plano. Ela bateu levemente em uma taça de cristal, o som agudo cortando através das conversas. Todas as cabeças viraram. Atenção, por favor! Yasmine estava deslumbrante em um vestido vermelho, seu sorriso radiante e imortal. Quero fazer um brinde ao nosso anfitrião, Khalil Al-Mansur, e compartilhar algumas reflexões sobre a importância de cada pessoa conhecer seu lugar na sociedade. Khalil franziu as sobrancelhas. Aonde ela queria chegar? Vivemos em um mundo onde as fronteiras entre classes sociais às vezes ficam confusas. Yasmine continuou, sua voz doce como mel envenenado. Mas a verdade é que há uma ordem natural nas coisas. Alguns nasceram para liderar, outros para servir. E não há vergonha nisso. Murmurinhos começaram a se espalhar entre os convidados. Alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Layla, querida, venha aqui, por favor. Yasmine gesticulou graciosamente. Layla congelou, sua bandeja tremendo levemente em suas mãos. Senhora Yasmine, estou trabalhando... Só um momento. O tom não aceitava a recusa. Com passos hesitantes, Layla caminhou até o centro do salão, onde Yasmine esperava com um sorriso de predador. Todos os olhos estavam nela agora, julgando, avaliando, dissecando. Layla trabalha como faxineira para o Khalil, Yasmine anunciou, colocando uma mão no ombro de Layla em um gesto falso de camaradagem. Eu fiquei pensando, querida,
Você alguma vez já sonhou em ser algo mais? O ar saiu dos pulmões de Layla. Ela conhecia a humilhação quando a via. O silêncio no salão era denso como névoa. 70 pares de olhos fixos em Layla, esperando sua resposta, esperando sua quebra. Yasmine continuou, sua voz gotejando falsa preocupação. Quero dizer, você não tem ambições maiores? Estudar, talvez? Ou está contente em limpar chãos o resto da vida? Layla abriu a boca, mas as palavras não saíram. Sua garganta estava fechada, apertada pela humilhação. Lágrimas ardiam atrás de seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Não daria a Yasmine essa satisfação. Layla começou, sua voz mal mais que um sussurro. Fale mais alto, querida. Yasmine encorajou, aumentando cruelmente a tortura. Ninguém consegue ouvir. Foi então que Khalil se moveu. Ele atravessou o salão em passadas longas, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Colocou-se ao lado de Layla, sua presença protetora, como um escudo. Chega! Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Yasmine dar um passo atrás. Yasmine, o que pensa que está fazendo? Apenas fazendo uma pergunta inocente. Não há nada de inocente nisso, e você sabe. Khalil virou-se para os convidados, sua postura mudando para algo mais aberto, mais vulnerável do que qualquer um ali já havia visto. Já que estamos falando sobre conhecer nossos lugares na sociedade, deixem-me compartilhar algo com vocês. Ele respirou fundo, e Layla olhou para ele com olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Layla Hassan encontrou 18 mil reais em dinheiro na minha casa, sozinha, sem supervisão. E sabe o que ela fez? Khalil pausou, deixando a tensão construir. Ela contou cada nota, deixou tudo no lugar e reportou. Não pegou um único centavo. Murmurinhos percorreram a multidão. Durante 15 anos, Khalil continuou, sua voz ganhando força. Eu testei cada funcionário que entrou nesta casa. Secretárias com diplomas universitários, advogados, contadores, pessoas que muitos de vocês considerariam classe alta. E sabe quantos foram honestos? 0. Nenhum único. Todos roubaram. Yasmine estava pálida agora, percebendo que havia perdido o controle da situação. Mas Layla, Khalil olhou para ela com algo próximo de reverência. Essa simples faxineira, como minha ex-esposa gosta de chamá-la, foi a única pessoa em 15 anos que demonstrou verdadeira integridade. Ele virou-se para Yasmine, e o olhar que lhe dirigiu estava cheio de desprezo. E já que estamos sendo tão honestos sobre lugares na sociedade, talvez eu deva contar aos nossos convidados por que você realmente voltou de Paris. Sua voz cortava como lâmina. Pierre Dubois te trocou por uma modelo de 22 anos, não foi? 3 anos, e ele te descartou como... Como foi mesmo a expressão que você usou? Ah, sim, como lixo. Yasmine cambaleou como se tivesse sido fisicamente atingida. Khalil, Layla tem mais. Classe verdadeira em seu dedo mindinho do que você tem em seu corpo inteiro. Khalil declarou para todos ouvirem. E tem mais classe que metade das pessoas nesta sala, porque classe não vem de dinheiro ou diploma, vem de caráter, e isso aparentemente não pode ser comprado. O silêncio era absoluto. Alguns convidados começaram a olhar para seus próprios sapatos, desconfortáveis. Outros observavam Yasmine com uma mistura de pena e constrangimento. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos aproximou-se de Layla. Minha cara, disse ela gentilmente, ignore tudo isso. Honestidade como a sua é rara, preciosa. Outros começaram a concordar, alguns inclusive oferecendo elogios genuínos. A maré havia virado completamente. Yasmine, percebendo sua derrota humilhante, pegou sua bolsa com mãos trêmulas. Vocês não sabem de nada. Sua voz estava quebrada. Nenhum de vocês. Ela praticamente correu para fora, seus saltos ecoando no mármore. Os convidados, um por um, começaram a se despedir, alegando compromissos repentinos. Em 30 minutos, a mansão estava vazia. Apenas Khalil e Layla permaneciam no salão agora silencioso, cercados por taças vazias e decorações que pareciam zombar da farsa que a noite havia se tornado. Sr. Al-Mansur, Layla começou, mas não conseguiu continuar.
As lágrimas que havia segurado finalmente caíram. Khalil deu um passo em direção a ela, depois hesitou, respeitando seu espaço. Sinto muito, Layla. Você não merecia passar por isso. O senhor não tinha que fazer aquilo. Ela limpou as lágrimas rapidamente. Defender uma faxineira contra sua ex-esposa na frente de todos aqueles convidados importantes pode ter prejudicado sua reputação. Que se dane minha reputação. Khalil respondeu com intensidade. Algumas coisas são mais importantes. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Algo perigoso e promissor. Vá para casa, Layla. Descanse. E amanhã eu tenho uma proposta para você. O domingo amanheceu com uma chuva fina que borrava as janelas da mansão. Khalil não havia dormido. Passou a noite inteira no escritório, fazendo cálculos, questionando-se, planejando. Layla chegou ao trabalho às 7 em ponto, como sempre, apesar de ter todo o direito de faltar após a humilhação da noite anterior. Mas lá estava ela, uniforme impecável, olhos inchados, mas determinados. Khalil a interceptou antes que ela pudesse começar suas tarefas. Layla, precisamos conversar. No escritório, por favor. O coração dela acelerou. Seria demissão? Apesar de tudo, ela havia de alguma forma causado uma cena terrível. Sente-se. Khalil gesticulou para a poltrona confortável de couro. Ela sentou-se na beirada, as costas retas, mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Senhor Al-Mansur, sobre ontem eu... Estou abrindo uma nova empresa. Ele a cortou suavemente. Uma consultoria imobiliária especializada em revitalização de áreas urbanas. Projetos que equilibram lucro com responsabilidade social. Layla piscou, confusa sobre onde isso levava. Isso soa admirável, senhor. Preciso de alguém de confiança. Alguém com integridade inabalável. Khalil inclinou-se para a frente, seus olhos negros intensos. Quero que você seja minha assistente administrativa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela chuva batendo contra as janelas. Senhor, Layla balançou a cabeça atordoada. Eu limpo casas. Não sei nada sobre administração ou negócios imobiliários. Você pode aprender. Pagarei para você fazer um curso noturno de administração. Durante o dia, trabalhará comigo aprendendo na prática. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Aqui está o contrato. Salário inicial de R$8.000 por mês, mais benefícios completos, incluindo plano de saúde para você e sua filha. Layla pegou o contrato com mãos trêmulas. Os números pareciam irreais. Era 4 vezes o que ganhava como faxineira. Por quê? Sua voz era apenas um sussurro. Por que faria isso por mim? Porque durante 15 anos procurei por alguém honesto. Khalil respondeu simplesmente. E quando finalmente encontrei, seria insanidade não reconhecer esse valor. Layla, você tem algo que a maioria dessas pessoas com diplomas e sobrenomes importantes não tem. Você tem caráter. E caráter pode ser construído em cima. Conhecimento pode ser adquirido. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Layla agora. Minha filha, Amira, eu poderia finalmente dar a ela uma vida melhor. Escola particular, livros, aulas de música que ela sempre quis. Então aceita? Layla olhou para o contrato, depois para Khalil, depois de volta para o contrato. Sua vida inteira estava prestes a mudar com uma assinatura. Eu aceito. Sua voz era firme agora, cheia de determinação. E prometo que o senhor não vai se arrepender. Trabalharei mais duro que qualquer pessoa que o senhor já conheceu. Khalil sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto inteiro. Disso eu não tenho dúvida. As primeiras semanas foram brutais. Layla chegava ao escritório às 7 e não saía antes das 19 horas. Depois ia direto para o curso noturno de administração, voltando para casa apenas depois das 23 horas. Amira ficava com a vizinha, e a culpa roía Layla por dentro. Mas ela persistia. Está vendo este relatório? Khalil explicava pacientemente, apontando para números em uma planilha. Aqui mostra nosso fluxo de caixa mensal. Entradas menos saídas. Preciso que você monitore isso semanalmente. Layla franzia as sobrancelhas, tentando absorver. Fluxo de caixa, margem de lucro, ROI. Eram palavras de outro idioma. Ela errava no computador, clicando em lugares errados, formatando documentos incorretamente. Uma vez,
Acidentalmente deletou uma apresentação importante e passou 2 horas recriando do zero, ficando até meia-noite. Khalil nunca perdeu a paciência. Você está progredindo, ele dizia quando a via desanimada. Roma não foi construída em um dia, mas Roma também não tinha Excel para gerenciar. Ela tentava brincar, mas havia frustração real em sua voz. No curso noturno era diferente. Lá, rodeada por jovens de 20 anos recém-saídos do ensino médio, Layla se sentia antiga e lenta, mas tinha algo que eles não tinham: motivação desesperada. Enquanto os garotos bocejavam durante explicações sobre gestão de processos, Layla tomava notas meticulosas. Quando eles saíam cedo para festas, ela ficava fazendo perguntas extras aos professores. Você realmente quer isso, não quer? Professora Marina comentou após uma aula sobre liderança organizacional. Preciso disso, Layla corrigiu. Tenho uma filha de 9 anos que merece ver que é possível mudar de vida através de trabalho honesto. Não posso falhar. Em 2 meses, algo começou a mudar. As planilhas faziam sentido agora. Os relatórios fluíam mais naturalmente. Layla começou a antecipar o que Khalil precisava antes mesmo dele pedir. Trouxe o relatório trimestral que o senhor pediu. Ela colocava papéis organizados na mesa. E tomei a liberdade de adicionar uma análise comparativa com o trimestre anterior. Os números mostram crescimento de 23% na receita, mas também um aumento de 15% nos custos operacionais. Talvez devêssemos revisar alguns contratos de fornecedores. Khalil levantou os olhos dos documentos, surpreso. Layla, isso é análise de alto nível. Ela sorriu timidamente. Aprendi no curso, e faz sentido, não faz? Por que crescer receita se os custos crescem na mesma proporção? Você está certa. Ele se recostou na cadeira, observando-a com algo próximo de orgulho. Completamente certa. Mas o sucesso tem preço. E Yasmine estava prestes a cobrar a conta. Yasmine não havia desaparecido. Apenas recuara, licking her wounds, planejando. 3 meses após a festa desastrosa, ela descobriu sobre a promoção de Layla através de fofocas sociais. A notícia a atingiu como um tapa. A faxineira agora era assistente administrativa. A faxineira tinha escritório. A faxineira estava construindo uma carreira. Era intolerável. Yasmine começou discretamente, espalhando dúvidas venenosas entre clientes importantes de Khalil. Ouvi dizer que Al-Mansur está fazendo negócios questionáveis. Ela comentava durante almoços beneficentes, promovendo pessoas por outras razões além de competência, se é que vocês me entendem. A nova assistente dele não é aquela que era faxineira? Alguém comentou. Exatamente. Yasmine sorriu, venenosa. De faxineira a coordenadora em meses. Faz você pensar, não faz? As insinuações espalharam-se como fogo. Logo, 3 clientes importantes cancelaram reuniões. 2 contratos em negociação foram suspensos temporariamente. Khalil percebeu a mudança, mas inicialmente não conectou os pontos. Algo está errado, ele comentou com Layla durante uma revisão de contas. Ibrahim Al-Fayed sempre foi um cliente confiável, mas agora nem retorna minhas ligações. Quer que eu tente contato? Layla ofereceu. Não, deixa. Talvez seja apenas um período difícil para ele. Mas não era. E Yasmine estava apenas aquecendo. A inauguração da nova sede da empresa estava marcada para sexta-feira. Seria um evento grande, investidores, parceiros, autoridades locais. Khalil planejava anunciar 3 novos projetos de revitalização urbana. Yasmine conseguiu um convite através de um amigo em comum. Ela apareceu deslumbrante, acompanhada por um jornalista de um blog de fofocas sociais famoso. Circulou pela festa, aparentemente educada, mas sussurrando venenos estratégicos. É admirável, não? É? Ela comentava. Dar oportunidades assim para pessoas menos privilegiadas, embora alguns digam que há mais por trás da história. Quando finalmente confrontou Layla, foi com um público cuidadosamente selecionado ao redor. Layla, querida, Yasmine aproximou-se com braços abertos, um abraço falso que Layla relutantemente aceitou. Estou tão orgulhosa de você, de faxineira a coordenadora em menos de 1 ano. Isso deve ser um recorde. O tom era doce, mas as implicações eram claras para
todos ouvindo. Tenho trabalhado muito duro, Layla respondeu calmamente, mas Khalil viu suas mãos apertarem levemente a taça que segurava. Claro que sim. Yasmine virou-se para o grupo ao redor. Embora algumas pessoas estejam se perguntando como exatamente isso foi possível. Quero dizer, sem experiência prévia, sem educação formal. Deve ter sido algum tipo de talento especial que o Khalil viu. O silêncio era desconfortável. Todos entendiam o que estava sendo insinuado. O jornalista, ao lado de Yasmine, ergueu seu telefone gravando. Senhorita Hassan, poderia comentar sobre os rumores de favorecimento. Foi então que Layla fez algo extraordinário. Layla não recuou, não desviou os olhos, não gaguejou. Em vez disso, ela sorriu. Um sorriso pequeno, controlado, mas com um brilho de aço em seus olhos que Khalil nunca havia visto antes. Rumores? Ela repetiu, sua voz clara e firme. Vamos falar sobre fatos então. Layla virou-se para o grupo cada vez maior que se formava ao redor, sua postura mudando. Não mais a faxineira submissa. Agora era a profissional que ela havia se tornado. Quando comecei nesta empresa há 6 meses, a taxa de rotatividade de funcionários era de 35%. Hoje está em 8%. Ela falava com autoridade tranquila. A produtividade aumentou 40%. Os custos operacionais diminuíram 15% através de renegociação estratégica de contratos de fornecedores. A satisfação de clientes, medida através de pesquisas trimestrais, subiu de 78% para 94%. Ela fez uma pausa, permitindo que os números penetrassem. Estes são fatos mensuráveis e verificáveis, não rumores, não insinuações, resultados concretos. O jornalista baixou o telefone, claramente impressionado. Outros empresários presentes começaram a murmurar aprovação. Mas sim, Layla continuou, e agora havia algo mais pessoal em sua voz. Eu era faxineira. E sabe o que aprendi limpando casas? Atenção aos detalhes, responsabilidade, valorização do trabalho bem feito. Essas não são habilidades humildes. São fundamentais. Ela virou-se diretamente para Yasmine agora. E se a questão é por que o Sr. Al-Mansur me deu essa oportunidade, talvez a pergunta verdadeira seja: por que outras empresas não fazem o mesmo? Por que talento é tão frequentemente ignorado apenas porque vem em uma embalagem que não esperamos? Um empresário mais velho começou a aplaudir. Depois outro. Logo, um aplauso genuíno ecoava pelo salão. Yasmine estava pálida, sua expressão uma máscara rachando. Vocês não entendem? Ela começou, mas ninguém estava mais escutando. Khalil aproximou-se de Layla, posicionando-se ao seu lado. Alguém mais tem perguntas sobre as qualificações da minha coordenadora administrativa? Sua voz cortava através da multidão. Porque posso fornecer relatórios detalhados, avaliações de desempenho, testemunhos de clientes? Não será necessário. O empresário mais velho estendeu a mão para Layla. Ibrahim Al-Fayed. Ouvi coisas, boatos estúpidos. Mas vendo você agora com esses números, percebo que fui um tolo em acreditar em fofoca. Gostaria de discutir uma possível parceria com Al-Mansur Holdings na próxima semana. Outros se aproximaram. Cartões foram trocados. Interesse genuíno brilhava nos olhos de potenciais parceiros. Yasmine, finalmente derrotada de forma absoluta e irrevogável, saiu silenciosamente pela porta lateral. Ninguém notou. Ninguém se importou. O evento terminou com 3 contratos fechados e 5 reuniões agendadas. Layla foi parabenizada por vários empresários, alguns até pedindo conselhos sobre como identificar e desenvolver talentos ocultos em suas próprias empresas. Quando finalmente ficaram sozinhos no salão vazio, Khalil virou-se para Layla. Você foi magnífica. Sua voz estava carregada de emoção. Onde aprendeu a fazer aquilo? No curso noturno. Ela sorriu, cansada, mas triunfante. Aula sobre apresentações persuasivas com base em dados. Tirei nota máxima. Khalil riu, um som genuíno e libertador. Layla Hassan, você é extraordinária. Por um momento eles apenas se olharam. Algo passou entre eles, reconhecimento, respeito e talvez algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Vamos para casa, Khalil disse finalmente.
Foi uma noite longa, mas Laila sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde a inauguração. A empresa floresceu. Laila foi promovida a gerente administrativa, supervisionando uma equipe de 8 pessoas. Sua história, de faxineira a executiva em menos de um ano, virou case de sucesso, sendo discutida em palestras sobre recursos humanos e desenvolvimento de talentos. Mas sucessos externos não resolvem dilemas internos. Era uma terça-feira chuvosa, quando tudo chegou ao ponto crítico. Khalil estava em seu escritório revisando propostas quando Laila entrou. Havia algo diferente nela. Uma tensão nos ombros, uma hesitação em seus passos que não existia há meses. Precisamos conversar. Ela fechou a porta atrás de... Sim, claro. Khalil indicou a cadeira, mas Laila não se sentou. Permaneceu de pé, mãos entrelaçadas à frente do corpo. Recebi uma proposta. Ela começou e Khalil sentiu seu estômago afundar. Empresa Hassan & Associates quer me contratar como diretora de operações. Salário 40% maior que aqui. Participação acionária. O silêncio era denso. Isso é ótimo, Laila. Khalil forçou as palavras através de uma garganta apertada. Você merece. Não terminei. Ela o interrompeu suavemente. Recusei. Você... o quê? Por quê? Laila finalmente se sentou, mas na beirada da cadeira, como nos primeiros dias. Porque percebi algo. Durante esses meses trabalhando aqui, aprendi sobre planilhas e contratos e gestão. Mas aprendi algo mais importante. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Aprendi que, às vezes, ficamos em lugares não porque é o mais lucrativo, mas porque é onde crescemos, onde somos valorizados por quem realmente somos. Khalil sentiu algo apertar em seu peito. Laila, não quero que fique por gratidão. Você tem que fazer o que é melhor para você e para a Amira. Não é gratidão. Ela o corrigiu e, pela primeira vez, havia algo vulnerável em sua voz. É mais complicado que isso. O ar entre eles parecia eletrificado. Khalil levantou-se, aproximando-se lentamente. Complicado como? Você mudou minha vida. Laila continuou, suas palavras saindo em uma corrida. Não apenas me deu emprego. Você me fez acreditar que eu tinha valor. Além do trabalho braçal, que meu caráter valia tanto quanto qualquer diploma. E em algum momento, entre planilhas e reuniões e discussões sobre fluxo de caixa, você deixou de ser apenas meu patrão. Laila. Não, deixe-me terminar. Lágrimas brilhavam em seus olhos agora. Sei que é inapropriado. Sei que posso estar destruindo tudo o que construímos profissionalmente, mas não posso aceitar outro emprego sem ser honesta, porque honestidade é o que nos trouxe até aqui. Khalil estava a poucos centímetros dela agora. Podia ver cada detalhe de seu rosto, as pequenas rugas no canto dos olhos de tanto sorrir, a curva delicada de sua mandíbula, a determinação e o medo lutando em sua expressão. Você sabe quando percebi? Sua voz era rouca. Quando vi você limpar aquele quarto há 1 ano. Quando vi você organizar aquele dinheiro e rezar. Algo dentro de mim quebrou naquele dia. Todas as minhas certezas sobre natureza humana, todas as minhas defesas, desmoronaram. Khalil, durante 15 anos procurei por honestidade, mas encontrei algo muito mais raro. Ele ergueu a mão hesitando, depois gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto de Laila. Encontrei alguém que me fez querer ser melhor, que transformou meu cinismo em esperança. Então o que fazemos? Laila sussurrou. A coisa certa, Khalil respondeu. Como sempre fizemos. E ali, naquele escritório, com chuva batendo nas janelas e contratos esquecidos sobre a mesa, Khalil Al-Mansur fez algo que não fazia. Há anos, ele arriscou seu coração. Laila Hassan, eu me apaixonei por você. Não como patrão, mas como um homem. E sei que é complicado, sei que há protocolos corporativos e diferenças sociais e 1000 razões pelas quais isso pode ser uma má ideia. Mas aprendi com você que às vezes a coisa certa é também a coisa mais assustadora. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Laila agora. Eu também, ela admitiu, sua voz quebrando. Também me apaixonei. E tentei negar porque pensei que seria ingrato, que seria aproveitar da bondade que você mostrou. Mas não consigo mais fingir. Não houve beijo cinematográfico.
Não houve música swelling. Houve apenas dois seres humanos, cicatrizes e tudo, decidindo ser corajosos juntos. Precisamos fazer isso direito. Khalil disse finalmente, sua testa apoiada na dela. Nada de favorecimentos. Nada que comprometa sua posição ou credibilidade. Concordo. Layla assentiu. Eu ganho essa posição todos os dias com trabalho. Não vou deixar que nada, nem mesmo isso, mude essa verdade. Então vamos devagar. Transparência total. E se em algum momento isso começar a afetar o trabalho, lidamos com isso como adultos. Layla completou. Khalil sorriu, e foi um sorriso de um homem que havia finalmente encontrado algo que pensava perdido para sempre. Fé genuína em outra pessoa. Você é incrível, sabe disso? Ainda sou a mesma faxineira que rezou sobre aquele dinheiro. Ela lembrou-o gentilmente. Sim, ele concordou. E essa é exatamente a mulher por quem me apaixonei. 2 anos depois. A sede da Al Mansur Holdings expandira-se, ocupando agora 2 andares de um prédio no centro financeiro da cidade. O nome na porta da sala principal dizia Layla Hassan Al Mansur, diretora de operações e sócia. Layla estava diante de um auditório lotado, microfone na mão, sua presença comandando a sala com autoridade natural. Muitos me perguntam como fiz essa jornada. Ela dizia, sua voz clara alcançando todos os cantos, de faxineira a executiva. E a resposta é simultaneamente simples e complexa. Trabalho duro, oportunidade. Mas, acima de tudo, uma recusa absoluta em comprometer meu caráter. A plateia, empresários, estudantes, jornalistas, estava hipnotizada. Há 3 anos, encontrei R$18.000 em uma cômoda. Para muitos, seria tentação impossível de resistir. Para mim, foi um teste de quem eu era versus quem eu queria ser. Ela pausou, deixando as palavras ressoarem, e escolhi a segunda opção. Sempre escolho a segunda opção. Aplausos explodiram. Layla sorriu, mas continuou. Mas essa palestra não é sobre mim, é sobre todos nós. Ela gesticulou para a audiência. Quantos talentos são perdidos porque julgamos pelas roupas, pela origem, pela educação? Quantas Laylas existem limpando chãos quando poderiam estar liderando empresas? Ao fundo do auditório, Khalil observava com orgulho evidente. Ao lado dele, uma menina de 11 anos, Amira, já não mais a criança tímida, mas uma jovem confiante com olhos brilhantes, segurava a mão do pai. Mamãe é incrível, ela sussurrou. Sim, Khalil concordou. Ela é. Após a palestra, no caminho de volta para casa, os 3 pararam em um café pequeno, o mesmo onde Layla costumava trabalhar como faxineira anos atrás. Lembra quando eu limpava este lugar? Layla comentou, olhando ao redor com nostalgia. Você sempre tratou cada trabalho com a mesma dignidade. Khalil respondeu. Foi isso que me ensinou que caráter não tem profissão. E você me ensinou que oportunidades existem. Layla segurou sua mão. Apenas precisamos ter coragem de oferecê-las e coragem de aceitá-las. Amira, absorvendo tudo com a sabedoria precoce de quem cresceu vendo transformação real, fez uma pergunta. O que aconteceu com aquela mulher má, Yasmine? Layla e Khalil trocaram olhares. Ela encontrou seu próprio caminho. Layla respondeu gentilmente. Às vezes, pessoas precisam perder tudo para descobrir o que realmente importa. Espero que ela tenha encontrado paz. De fato, Yasmine havia se mudado para outra cidade, onde, despojada de suas ilusões de grandeza, começou um pequeno negócio de consultoria de imagem. Não era glamouroso, mas era honesto. E pela primeira vez, ela estava construindo algo real. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Khalil olhou para sua família. Uma palavra que não usava há tanto tempo que quase esquecera seu significado. E sentiu algo raro, contentamento genuíno. Você sabe o que é engraçado? Ele disse, quebrando o silêncio confortável. O quê? Passei 15 anos testando pessoas procurando por honestidade. E quando finalmente encontrei, descobri que não estava apenas procurando por um funcionário honesto. Ele apertou a mão de Layla. Estava procurando por você. E eu não estava procurando nada além de um emprego decente. Layla riu. E encontrei uma vida inteira. A história de Khalil Al Mansur e Layla Hassan espalhou-se além dos círculos empresariais.
Virou exemplo em escolas de negócios sobre desenvolvimento de talentos. Inspirou programas de treinamento focados em contratar pelo caráter, não apenas por credenciais. 3 outras empresas na cidade implementaram testes similares, não de honestidade através de dinheiro deixado como armadilha, mas avaliações reais de integridade. Mas para aqueles diretamente envolvidos, a lição era mais pessoal e profunda. Khalil aprendeu que caráter vale mais que origem, que preconceitos nos cegam para tesouros escondidos, que confiar, novamente após 15 anos de decepção, não é ingenuidade, é coragem. Layla demonstrou que trabalho honesto, não importa quão humilde, é fundação sólida, que oportunidades devem ser agarradas com ambas as mãos e trabalhadas até sangrar, que dignidade não vem de títulos, mas de como você trata os outros e a si mesma. E juntos provaram que transformação real acontece quando o caráter encontra oportunidade, quando alguém com integridade inabalável recebe a chance de brilhar, quando preconceitos são derrubados não por discursos, mas por resultados inquestionáveis. Anos depois, Amira entraria para a universidade com bolsa integral, estudando administração. Em seu discurso de formatura, ela diria algo que resumiria tudo. Minha mãe me ensinou que honestidade não é apenas sobre não roubar dinheiro de uma cômoda, é sobre não roubar de si mesma a possibilidade de ser quem você realmente pode ser. Mas naquele café, naquele pôr do sol dourado, com aroma de café fresco e promessa de amanhãs, adiado sair. História ainda estava sendo escrita. Uma história provando que, às vezes, a maior vingança não é humilhar quem te machucou, mas crescer tanto que eles se tornam completamente irrelevantes. Uma história mostrando que, com honestidade, dedicação e uma oportunidade justa, qualquer pessoa pode transformar seu destino. E, acima de tudo, uma história lembrando que o verdadeiro teste de caráter não é como agimos quando todos estão observando, mas quem escolhemos ser quando pensamos que ninguém está vendo. Layla escolheu a integridade naquele quarto vazio, 3 anos atrás. E essa escolha construiu não apenas uma carreira, mas uma vida inteira de significado. Porque no final, somos definidos não por onde começamos, mas por quem decidimos ser a cada dia. E essa decisão, essa escolha fundamental de caráter, é a mais poderosa que qualquer ser humano pode fazer. Look at the I can look at the stats after, and I can tell you. The Centaur just having a free ass game. Nice. Radiant's courier has fallen. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has fallen. No. Your middle tower is under attack.
Your middle tower is under siege. Crash, help me. Your top tower is being attacked. We were doing it. Let's have a tango. Your top tower is under attack. That gas won't come off. Very nice. As you say. Your top tower is being attacked. I'm supposed to go. Let them tell me. Murder spree. Your top tower is under siege. Already dim and damp, your minds Your top tower is being attacked. Your middle tower is being attacked. ice meets That guy's had ice freezes. time of his life. Who did you play? Oh, you were gone. Because nobody noticed. Your middle tower is under siege. Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack. This should be interesting. Oh, I got that too. Your middle tower is being attacked.
What is axe build? Ooh, cold. Oh my gosh, please. Your middle tower has been destroyed. No, tied. He said he's going Ags build, but I don't really know what that means. I might get this shit. And poor man's shield, baby. Your top tower is under siege. Your top tower is under attack.